Existe uma fórmula para o milagre? Tem como encaixar o milagre em uma equação? Há um texto da Bíblia que parece sugerir isto, bastante intrigante. Vamos logo pensar nele. Estamos de volta com a nossa reflexão bíblica que por anos a Segunda Igreja Batista em Petrópolis tem veiculado neste canal de televisão. A nossa igreja continua convidando você, sua família, para todos os domingos às 19 horas estarem conosco aqui cultuando a Deus, cantando hinos, refletindo na palavra, fazendo novos amigos. E agora eu quero ler para você e para a nossa reflexão um pequeno texto que está em Marcos capítulo 8. Este capítulo ele é especial porque ele narra a multiplicação dos pães. E quando eu lia mais uma vez esse texto, chamou a minha atenção a possibilidade de Jesus estar aqui como que sugerindo um exercício, vamos dizer assim, matemático, mas fazendo com que a gente faça cálculos
no que diz respeito ao sustento dele, ao milagre que ele opera em nossa vida. Uma coisa que é muito clara em todo o ensino de Jesus é que ele nos faz pensar, ele nos faz fazer cálculos. Já os textos de sabedoria lá no Antigo Testamento, eles poderiam de algum modo serem resumidos nesta ideia: faça cálculos. O sábio, ele faz uma boa leitura da realidade e ele faz cálculos. Nesse texto do capítulo 8 de Marcos, Jesus está provocando, Jesus está nos estimulando à reflexão, ao cálculo. Ele vai dizer assim: vocês não entenderam ainda? Já foi assim, 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 resultou nisto. Agora, neste cenário, resultou nisto. Você não consegue fazer cálculo, você não consegue considerar, você não consegue pensar. Pense. Isso é muito interessante, porque algumas pessoas pensam que fé é algo que faz com que as pessoas se tornem mais alienadas, porque se você tem fé, você não pensa. Se você cresce religiosamente, espiritualmente, então você vai se tornar menos pensador, menos calculista, e isso definitivamente não é verdade. Olha só como Jesus ensina e provoca os seus discípulos. Eles estavam discutindo porque achavam que tinham se esquecido de organizar aquela pequena viagem. Eles foram fazer uma viagem de barco e não levaram os mantimentos. Se fosse hoje, é mais ou menos assim: eles esqueceram de abastecer o carro, eles esqueceram de calibrar o pneu, eles esqueceram de pegar o dinheiro da passagem, houve uma aparente desorganização ali nos preparativos daquela viagem. E Jesus chama a atenção deles. Olha só como Jesus faz. Ele diz assim no Marcos 8, 19: quando eu parti 5 pães para 5.000 pessoas, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Eles responderam para Jesus: 12 cestos. Naquela primeira multiplicação, Jesus pegou 5 pães, foi partindo aqueles 5 pães, distribuindo com os discípulos, e eles foram distribuindo com a multidão. 5.000 homens foram alimentados e ficaram satisfeitos, e sobraram desta operação 12 cestos cheios de pedaços de pães. Ele continua então o raciocínio dele. Veja se não há aqui uma provocação para a gente pensar e fazer cálculo. Ele disse assim: e quando parti 7 pães para 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam: 7 cestos. Aí Jesus arremata: não compreendeis ainda? Vocês não fizeram as contas? Se quando vocês tinham 5 pães e me entregaram esses 5 pães, consegui então alimentar 5.000 homens, se não bastasse, houve uma segunda experiência. Vocês me deram 7 pães, eu parti, dei graças, distribuí, vocês com isso alimentaram 4.000 homens. E sobraram, vocês viram que sobraram 7 cestos grandes, cheios de pedaços de pães. Vocês não caiu a ficha, não deu para entender ainda, porque eles tinham agora um grupo de 13 naquele barco, e eles tinham só um pão. Ora, se 5 pães foram suficientes para alimentar 5.000 homens, e se 7 pães foram suficientes para alimentar 4.000 homens,
Por que que com um pão eu não poderia alimentar 13 simples homens? Por esta proporção, milhares poderiam ser alimentados com um pão apenas, e eram apenas 13. Jesus estava dizendo, é tão fácil resolver este problema. O que ele quer nos ensinar? Que a partir das experiências que nós já vivemos com Jesus no passado, de momentos em que nós percebemos que Ele nos abençoou, que Ele nos protegeu, que Ele nos dirigiu, que Ele nos confortou, isso deve nos encorajar a viver novas experiências com Ele. Nós devemos caminhar, progredir, subir degraus na nossa experiência de fé, à medida que nós percebemos que deu certo, que foi bom confiar, então eu posso confiar mais ainda. A minha fé pode crescer, pode se tornar mais robusta. Então, um jovem de 15 anos que está nessa progressão, ou seja, ele vive uma experiência de fé, depois ele constrói uma segunda experiência de fé ainda mais ousada, depois ele constrói uma maior ainda, ele está crescendo em fé. Ele está observando, analisando e vendo que funciona, que compensa confiar em Jesus, que isso dá muito certo, confiar em Deus e entregar a Deus aquilo que eu estou administrando, aqueles pães que estão em minhas mãos. Então, eu posso enfrentar desafios cada vez maiores à medida que a minha fé vai se tornando mais forte, mais robusta. Então, ele provoca a mim e a você a confiar mais e mais. Essa provocação, entre aspas, de Jesus, ela acontece também no nosso campo de raciocínio. Quando ele diz, você não entendeu ainda? Você não se lembra? Você se esquece das experiências já vividas com Deus? Então, como eu dizia, um jovem de 15 anos, ele pode estar num entusiasmo de fé maior do que um homem de 58 anos, porque este homem adulto, ele não está acumulando e crescendo, vivendo e crescendo na sua experiência de fé. Ele está estabilizado na sua experiência com Deus, com Cristo, enquanto que uma pessoa mais jovem pode ser mais adulta ainda, mais madura do que uma pessoa mais idosa. Jesus está nos provocando a ter uma experiência de fé que analisa, que considera, que faz cálculos. Então, eu entrego a Jesus uma situação específica. Eu estou precisando, por exemplo, de pagar uma conta e porque meu filho ficou doente, o meu orçamento está desequilibrado, eu vou para o meu quarto, eu fecho a porta e eu oro a Jesus. Senhor Jesus, eu estou com um assunto muito específico para conversar com o Senhor. Eu tenho que pagar a conta de luz amanhã ou semana que vem e o Senhor sabe, eu tive que comprar o remédio, então eu não tenho dinheiro para pagar aquela conta de luz. Senhor, eu preciso da Tua ajuda, eu preciso que o Senhor abra uma janela, algo para eu fazer, um serviço extra, alguma coisa, Senhor, para que eu possa pagar essa conta de luz. E aí, você percebe que chega o dia de pagar a conta de luz, você conseguiu pagar. E aí você esquece? Não, você coloca isso no cantinho lá e diz, olha, o Senhor Jesus me ajudou, eu orei e Ele me respondeu. Tem a experiência da viúva que, num tempo muito antigo, o marido dela morreu, ela foi tomada por uma situação muito difícil financeiramente, e ela foi então até Deus e ela falou, eu preciso de ajuda, porque naquele tempo, se você não pagasse as contas, eles levavam os seus filhos para vender como escravos. Então ela estava numa situação muito difícil, e então Deus, através do profeta, falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, pega o restinho de azeite que você tem,
coloque em vasilhas emprestadas que eu vou multiplicar isto. E aconteceu que o azeite foi sendo multiplicado e ela foi então até o profeta e falou: olha, houve uma grande multiplicação. O profeta disse: então venda agora o azeite, pague a sua conta e você vai viver agora o restante da sua vida com o que sobrou. Então, aquela mulher viveu uma grande experiência. Aí, o que você acha dela esquecer isso, na semana seguinte ela nem se lembrar mais? Não, ela tem que construir uma nova experiência de fé sobre a experiência que ela já viveu. Então, se você vive uma experiência específica e agora você não esquece, pelo contrário, você vai organizar, você vai cultuar. Cultuar quer dizer recapitular experiências que vivemos com Deus. Por isso que é importante a gente ir à igreja toda semana, porque a gente recapitula. É importante desenvolver esse espírito de gratidão, de contar o que Deus fez por você, porque quando você conta, isso ajuda no processo de memorização do que Deus fez para você. Então você dá um testemunho, você pagou aquela conta de luz que você não estava conseguindo pagar, você viveu uma experiência, sentiu que Deus te ajudou. Conte isso para os seus filhos, conte isso para os seus amigos. Isso é culto, porque você está dando glórias a Deus, e isso também é sabedoria, porque você vai consolidando a experiência de fé no seu coração. Aí amanhã você tem uma experiência mais desafiadora ainda, porque o seu filhinho fica doente, agora você precisa de uma cura, e você vai lá para o seu quarto, você fecha a sua porta, você se ajoelha lá à beira da sua cama e diz: Senhor Jesus, agora o meu problema é muito maior, não é uma conta de luz que eu tenho que pagar, é o meu filho que está muito enfermo, eu preciso de um socorro, Senhor, ajuda-me. E aí você sente que Jesus ajuda, Jesus socorre, porque Ele é aquele que multiplica os nossos pães, não é? E resolve a nossa fome. Então, se Ele resolve a fome de 5.000, se Ele resolve a fome de 4.000, não pode resolver a minha fome? Se Ele resolve o problema de 5.000, se Ele resolve o problema de 4.000, Ele não pode resolver o problema de 13? Ele não pode resolver o problema de 2, de 1? Então você vai construindo fé em cima de experiências com o próprio Senhor Jesus. Por isso que ele, como um bom professor, ele pergunta assim: você não entendeu ainda? Aconteceu isso, você não entendeu ainda? Então, nosso desafio, nosso estímulo é que você viva novas experiências com Cristo, novas experiências de fé e se torne robusto. É muito bom que você tenha um pastor, é muito bom que você confie num profeta, mas é especialmente importante que você desenvolva a sua própria experiência de fé. Jesus, quando ele falou isto, ele não falou para um dos discípulos, ele chamou a atenção de todos eles. Vocês não entenderam ainda, vocês se esqueceram. Então, todos os discípulos são desafiados a crescerem em fé, em confiança. E nesta análise, você avalia a experiência espiritual e percebe que funciona, que compensa confiar, que isto é uma coisa muito boa para a gente. Que Deus abençoe, eu espero que esse texto tenha sido bom para você. Na próxima semana, permitindo Deus, estaremos aqui com mais uma reflexão bíblica. E não se esqueça, todo domingo, 19h, você pode estar conosco cultuando a Jesus. Até a próxima. Nosso Pai eterno, honramos teu nome. Nosso Pai eterno, honramos teu nome. Teu reino dá-nos hoje. Teu reino dá-nos hoje aqui, como no céu, Senhor. Dá
dia. Perdoa-nos, Senhor, como perdoamos a outros. Livra-nos das tentações e guarda-nos de todo mal. E protege-nos, sempre guarda-nos, sempre